Como escrever um artigo científico? A estrutura recomendada é composta pelo título, pelo resumo, 5 itens e referências bibliográficas. O título deve ser representativo do tema, o resumo deve ser sucinto, representativo do que você está expondo no trabalho. O item 1 é o item da introdução, o item 2 é a metodologia da pesquisa, o item 3 é a revisão da bibliografia com o título representativo do que você escreveu. O item 4 são os resultados que você executou, também com o título representativo do que você está apresentando. E o item 5 é a conclusão. No final tem a listagem de referências utilizada no texto, que não é numerada. Uma revista normalmente exige aproximadamente 20 páginas e um congresso tem uma exigência de aproximadamente 8 páginas, e isso não inclui apêndice ou anexo, que não é usual colocar em um artigo científico. Por que nós temos que seguir regras e conteúdos? Porque as revistas internacionais, nacionais e os congressos nos avaliam assim. Essa é uma tabela de avaliação de uma revista nacional. Então vejam que ela avalia tanto a qualidade técnica do artigo como a adequação. Tanto a parte estrutural da adequação como a originalidade, toda a qualidade técnica, a contribuição, relevância, estrutura, redação, apresentação, etc. Existem vários pontos comuns nas avaliações, tanto das revistas nacionais como as internacionais, e percebam que um item que é bem importante especificamente para as revistas científicas é que você delimite a originalidade do seu tema e o nível de contribuição do seu trabalho. Vamos detalhar agora, então, cada um desses itens, conforme mostrado na parte superior esquerda desse slide. Para que vocês acompanhem melhor, o ideal seria vocês darem um download nesse artigo publicado na revista Produção Online, volume 11, em 2011, intitulado Redução das Irregularidades Identificadas na Aplicação do FEMED Processo, um estudo em produtos estampados. Então, iniciando pelo resumo. Primeiro, você precisa contextualizar o seu problema de pesquisa. Em seguida, você vai delimitar o objetivo geral do trabalho em poucas linhas. Na sequência, vai descrever a metodologia que você utilizou para desenvolver o trabalho e concluir o objetivo geral. E, por fim, os principais resultados desse trabalho, o que esse trabalho vai entregar para o leitor. Um resumo tem em média 15 linhas, aproximadamente 200 palavras. Normalmente é importante você iniciar o artigo já baixando as regras da revista, para ver exatamente o que ela exige em questão de formatação, número de páginas, etc. Um exemplo do resumo baseado naquele artigo exemplo é esse. Eu introduzo o tema assim, por exemplo. O FEME é um dos requisitos exigidos pela ISO. Entretanto, pesquisas mostram irregularidades no seu desenvolvimento por parte dos fornecedores das automotivas. É apenas uma linha, 2 linhas, mas isso já fez o leitor entender que vai ser falado sobre as irregularidades do FEME de processo e que vai envolver fornecedores das empresas automotivas, certo? Então, na sequência, eu vou entrar com o objetivo geral. O objetivo desse estudo é identificar essas irregularidades, visando sugerir meios que minimizem esse problema. Agora eu vou dizer como eu vou fazer isso. Para isso, questionários são aplicados em 7 fornecedores de uma empresa automotiva, incluindo a análise de 10 FEMEs de cada um deles. Agora, o que o trabalho entrega? O trabalho identifica as irregularidades do FEME para um processo de estampagem e ressalta 7 fatores que contribuem para que elas aconteçam. Baseado nesses dados, uma estratégia sugerida, a qual inclui uma planilha de FEMEA parcialmente parametrizada, etc. Ou seja, eu ainda não citei as irregularidades, não disse em que itens a planilha foi parametrizada, ou seja, eu não coloquei dados resultantes do trabalho, eu disse o que ela vai entregar ainda, E essa é a diferença entre o resumo e a conclusão no final, onde você tem resultados concretos. Algumas revistas, vocês vão ver que exigem, inclusive, que já seja explicitado o diferencial, o que tem de inovador no seu trabalho, já no resumo. Em geral, são revistas internacionais que exigem esse item, mas não é o geral. Vamos abordar agora a introdução. A introdução, ela tem que começar novamente contextualizando o problema. Vejam que repete novamente do resumo para o item 1, só que aqui você vai desenvolver melhor, em 3, 4 parágrafos. O que alguns autores já fizeram para resolver o problema, o que eles ainda não fizeram, até que você acaba no objetivo geral. Depois do objetivo geral, você ainda ressalta o que a sua faz de diferencial em relação às pesquisas previamente citadas.
e termina descrevendo um pouquinho melhor a metodologia, em 2 parágrafos, 1 ou 2 parágrafos também no máximo. A introdução, normalmente, ela tem aproximadamente 1 página no artigo científico e chega até 2 páginas numa revista científica. Vejam que a localização desses conteúdos, tanto no resumo como na introdução, é uma exigência que não está explícita pela revista, nem no congresso, mas é o que se espera pelos revisores. Então, aqui no artigo exemplo, eu coloquei mais ou menos como se contextualiza um problema no item 1, que pode ser visto melhor no artigo depois de baixado. O que os outros autores fizeram para resolver o problema. Em seguida, um exemplo do objetivo geral descrito no item 1, ressaltando o diferencial da sua pesquisa em relação às demais, até fechar com o detalhamento um pouquinho maior da metodologia de pesquisa. O item 2 é a metodologia de pesquisa mais detalhada. Vejam que para você descrever a metodologia de pesquisa ou fazer essa metodologia de pesquisa no seu trabalho, é importante que você consiga não só definir exatamente qual foi o passo a passo que você utilizou para executar essa pesquisa, como também como que ela se classifica sobre vários aspectos. Vamos abordar um pouquinho sobre a classificação. A classificação ela pode considerar a natureza da pesquisa, a abordagem da pesquisa, os objetivos, e depois que você definir as etapas, que é uma criação sua para resolver o objetivo geral, você também pode acabar identificando com mais clareza os procedimentos técnicos e a forma como você vai abordar e analisar esses problemas que você tem para resolver e para responder o objetivo geral. O método, normalmente, é o passo a passo, ou seja, as etapas você vai criar como quem cria e quem descreve uma receita de bolo, que vai incluir em cada fase ou cada passo alguns recursos e ferramentas utilizados que você também tem que descrever dentro de cada item. Abordando então, vamos iniciar pela classificação. Do ponto de vista da natureza, ela poderia ser uma pesquisa básica ou aplicada. Existem autores que descrevem o que é uma ou o que é outra para que você consiga enquadrar com facilidade, citando o nome desse autor. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa. Do ponto de vista dos objetivos, ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva, ela também poderia ser explicativa. Você tem que tentar identificar como que a sua pesquisa se enquadra dentro dessas descrições. Bom, se você já definiu o teu passo a passo, as tuas etapas, é provável que envolva alguns procedimentos técnicos operacionais. Então, o que pode envolver nesse passo a passo? Pesquisa bibliográfica normalmente envolve, pesquisa documental às vezes, pesquisa experimental em alguns casos, levantamento, estudo de caso, pesquisa pós-fato, pesquisação, pesquisa participante. Existem vários tipos de pesquisas que demandam procedimentos técnicos diferentes. Então, você tem que ver o que você precisa fazer para poder responder o teu objetivo geral. Do ponto de vista da abordagem, ela pode ser indutiva, ela pode ser dedutiva e pode ser hipotético-dedutiva. Também é importante, tem autores que descrevem esse tipo de classificação e que pode até te orientar, às vezes, numa formulação de hipóteses e abordar depois, ajudar na parte das análises, das respostas, etc. Bom, pensando que após a classificação, espera-se que você descreva com detalhes o passo a passo que você criou para executar a tua pesquisa e chegar no objetivo geral. Vamos dizer que nosso objetivo geral era mostrar um bolo infantil artesanal decorado. Então, como é que eu vou começar descrevendo? Que primeiro eu vou separar os materiais, que os materiais vão ser compostos por X, Y, Z, depois eu vou separar por cores e por tipos, depois eu vou usar um pincel, vou aplicar cola, eu vou colar o papel ao redor da base. Enfim, eu vou mostrar cada passo dessa pesquisa de maneira que, se eu ler todos os passos, eu vou pensar assim, no final, com certeza, ele vai concluir o objetivo geral, que é esse bolo artístico, colorido, etc. Quando você estiver naquele passo a passo, por exemplo, que você necessita um papel e cola, etc., você tem que descrever que vai ser utilizado um pincel do tipo tal, cola do tipo tal, etc. Esses são, então, alguns métodos que estão embutidos dentro desse passo a passo, que é a metodologia da pesquisa.
Então, no caso do artigo exemplo lá, vamos dizer, essa pesquisa se classifica como qualitativa e exploratória em função de apresentar as características X, Y, Z, conforme cita o autor tal. Em seguida, considerando o objetivo geral, primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas X, Y, Z. Posteriormente, considerando que o objetivo era compreender uma realidade empresarial, foi realizado um estudo de campo. O método adotado para o estudo de campo foi o estudo de caso, conforme o IN 2001, porque esse estudo investiga X, Y, Z. Esse autor sugere tais passos para o desenvolvimento do estudo de caso. Eu vou citar todos os passos e dentro de cada passo eu vou dizer se eu vou usar algum instrumento, algum método, etc. No caso da identificação dos fatores de influência, eu utilizei um tipo de questionário. Eu posso citar um autor que propõe, por exemplo, um questionário semi-estruturado, dizendo que venha a ser esse tipo de questionário, e posso até apresentar pelo menos uma parte desse questionário aqui. Então é importante que você detalhe o passo a passo, detalhe os métodos utilizados sem esquecer de nada. Ou seja, quando eu chegar no item 4, eu quero ler o item 2 e ver que você fez exatamente o que você prometeu e na sequência que você prometeu. O item 3 é o item da revisão bibliográfica, então já faz parte de um procedimento técnico normalmente utilizado na pesquisa científica e que vem antes de tudo para que você mesmo compreenda melhor o seu tema. Então, primeiro você vai ter que identificar exatamente os temas que a pesquisa vai envolver, buscar essas referências e tentar organizar as informações para depois conseguir expor para o leitor de uma maneira lógica e eficaz para ele entender o seu tema. Bom, o que você vai ter que identificar? Você tem que delimitar exatamente o que é suficiente para a compreensão do trabalho, sem se ater a temas que não interessam nesse momento. E para organizar as informações, a dica que eu dou é fazer um fluxo de ideias antes de começar a construir o texto, em especial quando você vai fazer o texto do item 1 e do item 3, que é a própria revisão bibliográfica no caso de artigo. Vejam que em alguns artigos eles até invertem essa ordem. Eles colocam a revisão bibliográfica no item 2 e a metodologia no item 3 como as dissertações e teses. Porém, a maioria espera que você coloque a metodologia de pesquisa no item 2 e a revisão bibliográfica no item 3. Bom, como organizar as informações então? Você pode ir fazendo um fluxo de ideias para dizer assim, olha, meu item 3 eu tenho que falar sobre esse tema. E como é que eu vou falar isso? Primeiro eu vou introduzir o leitor de uma forma mais sistêmica, mais genérica, depois eu posso enraizar explicando um detalhe dessa história, depois eu vou detalhar e dizer que ele se subdivide em dois tópicos, etc. Quando eu ver que ele já tem começo, meio e fim, uma estrutura lógica ótima para o que eu quero conduzir o leitor, eu posso substituir cada quadradinho com uma linha por 2, 3 parágrafos de autores diferentes, ou podendo chegar um quadradinho desse a uma página completa. Porém, quando o leitor for ler todo o texto, ele já vai ter uma sequência lógica interessante, com começo, meio e fim, onde eu vou dando essas interligações. As fontes, temos que lembrar que sempre os livros são fontes primárias, obrigatórias, porém estáticas no tema. Nós temos que ir atrás de artigos e fontes atualizadas, porque elas são dinâmicas, né, estão em constantes evoluções. E, além disso, as dissertações e teses, porque ela também tem materiais recentes e podem contribuir com outras referências bibliográficas, considerando que uma dissertação às vezes chega a 100 referências no final e uma tese pode te trazer umas 200 referências bibliográficas sobre aquela área. Com isso, você também já vai delimitar as revistas que normalmente publicam sobre o tema para buscar mais artigos atualizados. Então, aqui, usando aquele artigo exemplo, um exemplo de revisão bibliográfica. Veja que o título da minha revisão bibliográfica não foi revisão bibliográfica, foi FEMEA de processo, porque era esse o tema que eu estava abordando aqui. Reparem que durante a descrição do texto, eu cito no final de uma linha o autor em letra maiúscula entre parênteses. E quando ela vem no início, o autor está fora de parênteses, só o ano vai entre parênteses e ela está em letra minúscula. Então, reparem que as normas técnicas, elas exigem certos detalhes, certos cuidados no texto. O item 4 é a parte dos desenvolvimentos e resultados que você fez. Então, conforme esse passo a passo descrito na metodologia que nós já comentamos, deve ser desenvolvido o trabalho descrevendo todos os dados coletados, trabalhados, compilados, incluindo análise, diagnósticos, resultados, conclusões e observações.
Aqui eu também espero que dentro de cada passo a passo você utilize exatamente o método ou a ferramenta que você disse que ia usar lá na frente e que não apareça nenhum método ou ferramenta de surpresa que você não tenha previamente citado lá no item 2. O título deve refletir o que está sendo apresentado. Então, no caso do artigo exemplo, eu coloquei desenvolvimento de planilha parametrizada para a FEMEA. Um exemplo do item 4 também, vocês podem dar uma olhada no artigo que eu estou usando como exemplo, porque aqui não sei se vai ser fácil para ler. E eu gostaria de ressaltar que se você precisa colocar tabela, quadro, figura ou equação, é muito importante, é fundamental que você cite previamente antes de mostrar ela, para que o leitor se prepare para isso, e isso é uma questão normativa também. Eu gostaria também de ressaltar a diferença entre tabela e quadro. O quadro você usa para dados qualitativos, a tabela você usa para dados quantitativos. No caso do quadro, ele não tem o contorno externo, no caso da tabela, ele tem o contorno externo. Então, a tabela ela é quantitativa e tem contorno externo. Termina então no item conclusão, onde você apresenta os resultados parciais e a conclusão geral com dados concretos sobre o trabalho. E termina a conclusão sugerindo uma continuidade do seu trabalho, sugerindo outros itens que você não conseguiu abordar por falta de tempo, limitações da pesquisa, sugere como trabalhos futuros. Aqui também um exemplo de conclusão baseado naquele artigo. Então veja que aqui, se naquele momento eu comentei que tinham fatores de influência que seriam identificados, fatores de influência ou de variabilidade no FEMEA, aqui eu coloco constatores, que fatores como know-how, trabalho em equipe, tempo de preenchimento e controle são alguns dos pontos de influência no desenvolvimento dos FEMEAs. Então aqui eu já tenho que apresentar dados concretos que eu encontrei durante a execução do meu trabalho. O texto também é importante vocês separarem que sempre deve ser escrito de maneira impessoal, ou seja, nunca use eu acho, ou eu encontrei, ou nós achamos, nós encontramos. Você deve usar constata-se que, identifica-se que, ou seja, sempre de maneira impessoal. As referências bibliográficas, ela também é um trecho importante do seu artigo. Tudo que foi citado durante o trabalho e que explicitou o nome do autor deve ser citado em ordem alfabética nessa parte. Tudo que está dentro do texto deve estar aqui e vice-versa. No caso das revistas e dos congressos nacionais, eles em geral se baseiam nas normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As revistas e congressos internacionais normalmente se baseiam nas normas de Harvard. Reparem que tem uma pequena diferença entre elas, apesar das duas conterem todas as informações. Então vejam ali, Stamatis é um livro, certo? Então, se eu coloco pela ABNT, Stamatis está em letra maiúscula, que é o sobrenome do autor. Já em Harvard, letra minúscula. Pela ABNT, o título do livro está em negrito, por Harvard está em itálico. Ali na ABNT, vocês vão ver que o ano é praticamente no final. Em Harvard, o ano é logo depois do autor. Ou seja, as normas exigem detalhes minuciosos que as revistas exigem como uma formatação e um pré-requisito de entrada para essa avaliação do seu artigo. Se vocês quiserem baixar as regras atuais da ABNT, tem um site da UFS, que eu coloquei nesse slide, que traz as regras atualizadas da ABNT. Enfim, espero que esses slides contribuam na execução do seu primeiro artigo. E se vocês quiserem mandar algum comentário, alguma sugestão sobre esse slide ou algum outro tema, vocês podem escrever para carlaigc@hotmail.com ou amod@utfpr.edu.br. Obrigada.